Seja muito bem-vindo. Eu me chamo Suzana, faço parte do Tropa de Elite de Jesus, junto ao pastor Rony, pastora Fabiana e mais um grupo de pessoas que são apaixonadas por Jesus. O Tropa de Elite de Jesus ele é uma igreja, um ministério virtual, né? Quase que 100%, mas nós temos também encontros presenciais. E é um ministério muito especial que nasceu no coração de Deus, no período pandêmico, e desde então ele tem sido essencial para o crescimento, né, da nossa caminhada, porque ele busca viver e ensinar a verdade do Evangelho de Cristo. Né? Dentro do Tropa nós temos vários grupos também, vários ministérios, né, que são de homens, de mulheres, de crianças, de jovens e adolescentes, de mães, de vida cristã. O Tropa ele dispõe também de um grupo de leitura bíblica pelo WhatsApp. Ele tem também reuniões de ensino das escrituras, e as reuniões elas ficam gravadas no YouTube, você pode assistir sempre quando quiser, e também pode fazer parte conosco, né? Uma coisa que eu acho muito especial no Tropa é que quem traz a mensagem são as pessoas do grupo, né? Tudo corvo, glória a Deus. Então, não são pessoas, não são religiosos, não são estudados ou pastores, né? Tem também, muitas vezes, mas na sua grande maioria são pessoas comuns, né? Mães, donas de casa, pessoas que trabalham fora, empreendedores, pessoas que recebem algo de Deus e desejam impartir, acrescentar aos outros sedentos, né? Então, aqui nós entendemos que cada pessoa, todas as pessoas têm algo a nos ensinar do Evangelho de Cristo. Todos têm amor, né? Então, cada um com o seu jeitinho, na sua fluência, no seu particular. E o Tropa, ele também não tem vertente religiosa específica, ele não está ligado a nenhuma instituição, né? Ele está ligado somente às escrituras, e com isso também nós temos, então, pessoas de várias igrejas, de vários locais, de vários países. Glória a Deus, né? Então, nós do Tropa, como seguidores de Jesus, buscamos servir e viver segundo os princípios que Jesus estabeleceu. Nós buscamos cumprir com as ordenanças que ele deixou nas Escrituras, na Bíblia, né? E aí, falando em Bíblia, eu quero só começar aqui falando para vocês, compartilhar algumas informações, como, por exemplo, quando que os textos da Bíblia foram escritos, né? A Bíblia ela não foi escrita de uma só vez. Não houve a junção de todas as coisas de uma vez só, né? A Bíblia ela foi escrita em diversas épocas e tempos. Os primeiros livros foram escritos, tem uma variação aí de informação, mas mais ou menos 1500 antes de Cristo, né? E os últimos ali no Novo Testamento, mais ou menos até 100 anos depois de Cristo. Então, ela foi escrita em 3 línguas, né? O Antigo Testamento é hebraico e partes em aramaico, e o Novo Testamento em grego. Quem traduziu pela primeira vez aqui para o Brasil, né, para o português do Brasil, foi João Ferreira de Almeida. Lá por 1753, ele fez a tradução completa da Bíblia. Ele já tinha feito antes do Novo Testamento, mas nesse período ele completou. E antes disso, o Brasil usava a Bíblia em latim apenas. E a gente sabe que as pessoas não tinham acesso, tinham apenas padres e bispos, né? Então a gente pode dizer muitas coisas a respeito do para que a Bíblia foi escrita. Nós sabemos que ela é a vida de Deus em nós, né? A própria Bíblia diz que a palavra de Deus é espírito e vida, né? Lá em João. E nós reconhecemos a Bíblia como o livro mais sábio e completo que existe, e que o que está escrito nela foi inspirado por Deus. É o livro mais amado e mais odiado do mundo, né? Pessoas, durante toda a sua trajetória das escrituras, pessoas morreram para mantê-la, e pessoas morreram tentando acabar com ela, né? Deus direcionou para que esses autores das escrituras escrevessem o que foi escrito. Então, é impossível alguém que nasceu de novo, que tem Espírito Santo, ler, fazer um estudo bíblico e não ter uma mudança de vida, né? A gente sabe que o Espírito Santo é que convence. Então, com o Espírito Santo, a gente tem sim uma mudança quando faz a leitura da Escritura. Todo esse tempo da Bíblia, desde que foi escrita até os dias de hoje, nenhum dos seus conteúdos foram assinalados como sendo incorretos ou que indicassem caminhos errôneos para seguir. Embora a gente saiba aí que andam dizendo que ela precisa ser atualizada, né? Quem precisa ser atualizada é a pessoa que fala uma coisa dessa. A Bíblia ela é a bússola da humanidade. Para isso a Bíblia foi escrita.
né? Deus quer que a sua palavra seja lida, meditada, compartilhada e vivida pelas pessoas. É um livro indispensável para toda pessoa que busca Deus. É na Bíblia que nós encontramos a vontade, os mandamentos de Deus para as nossas vidas. A Bíblia é uma carta de amor de um pai aos seus filhos. E falando em amor, eu gostaria de ler um versículo que está no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 13, do 34 ao 35. No cristianismo, na caminhada cristã, tudo e em tudo deve apontar para Jesus, né? Ele é o nosso modelo em tudo e em todo tempo. Então, Jesus diz ali em João 13, do 34 a 35, ele diz assim: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, como eu disse, o Novo Testamento ele foi escrito no grego, né? E existem pelo menos 4 tipos de definições para amor em grego. Tem o amor storge, acho que é assim que fala, tá? Não sei. Mas esse amor é aquele amor que se vivencia no meio familiar, especialmente a afeição que a gente tem entre pais e filhos. Se refere à maneira mais direta de amor familiar. É o amor storge, que é falado em grego, né? Essa palavra eu não encontrei no Novo Testamento. Encontrei o contrário dela, quando não tinha, quando tinha uma desobediência, uma desonra, tinha a palavra contrária dela. Mas tem o amor eros também no grego. O amor eros é o amor romântico, o amor descrito com uma relação íntima entre homem e mulher, bem íntima, né? Esse é o amor eros. Tem também o amor fileu, ou filos. A gente fala filéu, mas eu vou falar fileu, que eu acho mais legal. Esse amor é um amor de sentimento, é aquele carinho que você tem pelos amigos. A Bíblia chama de amor fraternal, muitas vezes, quando ele é descrito. É o amor que você sente entre irmãos em Cristo. Lembra quando Lázaro morreu e foram contar para Jesus, né? E aí Jesus ficou muito triste, ele chorou. Nesse momento, ali em João 11:36, fala que as pessoas que estavam ao redor ali viram como Jesus ficou e falaram assim: vejam quanto ele o amava. Esse o amava ali é o amor fileu, de sentimento, quanto ele sentia pelo Lázaro, né? Que tem o amor ágape, ou agapão também, conhecido, né? Esse é o amor conhecido como o amor incondicional, aquele amor de Jesus por nós. É, na verdade, o amor sacrificial. Esse amor ágape é um amor de atitude, de decisão. É um amor de ação, né? Não está necessariamente relacionado a sentimento. Esse amor, ele é a disposição de fazer o bem ao outro, de servir o outro. Esse amor é a disposição, é estarmos sempre dispostos, sempre disponível a fazer aquilo que o outro necessita, fazer o bem. Então, ele é descrito como altruísta, como justo, verdadeiro, paciente e está acima de todos os outros, né? É o amor que faz ao outro, é o amor que você faz ao outro. Quando Jesus diz, um novo mandamento lhes dou, ele está dizendo assim, agora que vocês me conhecem, que eu estou com vocês, vocês devem amar ao outro, não mais como amor fileu, mas como amor ágape. Um novo mandamento lhes dou. Agora amem aos outros com amor ágape. Mas é importante a gente observar e entender que esse amor, ele não é uma obra de caridade. Não é ir lá dar roupa, alimento. Isso inclui, claro, se isso for aquilo que a pessoa necessita receber naquele momento. Porque tem pessoas que amam muito na forma de fazer o que quer e não na forma do que o outro necessita. Mas o amor não é apenas o que convém, né? Eu posso, por exemplo, pagar um médico, mas eu não posso fazer companhia para o paciente. Mas o que o paciente necessita nesse momento? Não é esse amor ágape de estar junto, de fazer a companhia, de servi-lo dessa maneira? Eu posso dar uma Bíblia de presente, mas eu nunca estou disponível para ensinar a pessoa. Quando, na verdade, a pessoa precisa do amor que está em mim. Esse amor ágape precisa estar em mim, né? Que forma de amar conveniente é essa, então? Que eu amo enquanto está confortável para mim, eu amo só quando eu quero, quando eu tenho tempo, quando eu tenho vontade. Mas o que Jesus disse ali no versículo foi, traduzindo para o português, ele disse assim, tenha respeito às pessoas, receba-os com alegria, acolha,
goste muito, ame eternamente, com respeito, esteja satisfeito pela vida do outro, esteja contente pela vida do outro, esteja disponível para ele, tenham a disposição de fazer o bem uns aos outros como eu tive. Tem uma parábola que Jesus conta e que explica também sobre esse amor. A parábola, ela é uma história contada para explicar uma verdade complexa, difícil de explicar, então a parábola ela serve para isso, pequenas histórias que explicam usando exemplos do dia a dia, histórias ilustrativas que revelam verdade, né? E essa parábola Jesus usou está em Lucas, no capítulo 10, do 25 ao 37, eu vou ler com vocês, se vocês quiserem acompanhando, a parábola do bom samaritano. Certa ocasião, perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lei? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e com todas as suas forças, e com todo o seu entendimento, e ame ao próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo se justificar, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? E em resposta, Jesus disse: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando ele caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma rua um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado da rua. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. Quando o viu, teve compaixão dele. Se aproximou, enfaixou as feridas, derramando nelas vinho e óleo, e depois colocou sobre o seu próprio animal, levando para uma hospedaria, e cuidou dele. No dia seguinte, ele deu 2 denários ao hospedeiro e disse: Cuide dele. Quando voltar, eu pagarei todas as despesas que você tiver com ele. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve compaixão, teve misericórdia, ele disse. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Bom, os discípulos, eles costumavam se sentar, né, para ouvir o mestre. Não só o mestre Jesus, mas era comum isso acontecer. Eles se sentavam, os pupilos, né, e o mestre ficava ali ensinando. Só que quem levanta ali é o perito da lei, como o próprio texto diz, para pôr Jesus à prova, né? Os mestres judeus, eles sempre usavam o termo próximo, mas para se referir a outros israelitas ou, no máximo, estrangeiro que vivesse na terra deles. Porque o próximo para o judeu nesse tempo era só o povo dele, não era qualquer povo, qualquer pessoa, era só o próximo israelita. Então, Jesus aqui ele começa a inserir já um novo formato de povo, né? Jericó era uma cidade que ficava mais baixa que Jerusalém, né? Por isso a pessoa descia de uma cidade para outra. E os assaltantes eram muito comuns nessa estrada, que tinha quase 30 quilômetros de uma cidade e outra. Então, eles atacariam principalmente, né, em especial ali, as pessoas que viajavam sozinhas. Muitas pessoas não tinham roupas adicionais, como a gente tem hoje, um guarda-roupa, várias peças de roupa. Às vezes, eles tinham uma só. Como exemplo ali, eles tiraram a roupa dele porque era algo valioso para vender depois. Então, eles roubaram, né? Embora a roupa fosse valiosa, deixar o homem completamente nu significava reduzi-lo a uma condição de cadáver. Porque normalmente eles roubavam a túnica, o manto, essas coisas assim de cima, né? Então o texto conta que passou um sacerdote e ele não parou para ajudar o homem. O sacerdote é um servo do templo de Deus, né? Ao contrário, ele passou pelo outro lado da rua. Quando ele viu que tinha alguém ali, ele até cruzou assim para não chegar nem perto. Se afastou do problema do outro. Claro, o sacerdote não poderia correr risco de tocar no morto, de ficar impuro, porque os sacerdotes não tocavam em pessoas, né, mortas. Então, até a sombra do homem deixaria ele impuro. Mas o homem não estava morto, gente. E por que eles não podiam fazer nada ali? Por que o sacerdote não podia fazer nada se ele estava descendo de Jerusalém? Ou seja, ele já tinha servido no templo. O templo era em Jerusalém, ele estava descendo. Então, poxa, se ele ficasse impuro,
Ele ia lá e se purificava depois. Ele já fez a escala de plantão dele ali, né? Da mesma forma, o levita que passou e não fez nada. Porque eles teriam que parar, sair da sua rotina, do seu compromisso, para ajudar o que necessitava, correr risco de ficar impuro pelo outro. Então, era demais para ele. Saía do padrão de ajuda ao próximo deles. É só o que quer, só quando lhe convém, né? A verdade é que nós teremos sempre uma desculpa, e até plausível, para não servir, para não amar o próximo. E todas as desculpas, elas terminam no nosso umbigo. O texto conta que passou uma terceira pessoa, um homem que estava de viagem e parou para ajudar aquele homem que estava ali caído. Esse homem era um samaritano. Eu não sei se todos sabem, os samaritanos e os judeus, eles não eram bons amigos. Eles tinham diferenças de crenças e culturas, né? Tem várias situações ali que eles deixaram de ser amigos aí. O samaritano é um judeu misturado, vamos dizer assim, né? Porque no período que Israel foi para escravo, foi invadido e tal, foi levado cativo, né? Nesse período da diáspora ali. Os samaritanos, quando foram levados de Israel, eles acabaram se misturando com outros povos. Quando eles retornaram para Israel, o judeu que estava ali não reconhecia, chamava ele de coisa, né? Samaritano é a região que ele morava, que era Samaria. Então, eles não se gostavam, não se falavam. Mas, enquanto dois oficiais religiosos não fizeram nada, né, eles estavam ocupados, mas o próximo, quem é que passa? O samaritano, ele que passa. É a mesma coisa que dizer assim, passou um líder religioso, passou um pastor, passou um padre ali e não fez nada. Passou um reformado, passou um protestante, né, um crente, um evangélico, também não fez nada. Mas passou um ateu, e esse sim, atendeu ao chamado do necessitado. Estou trazendo essa alegoria para dar peso realmente à compreensão do que aconteceu ali naquela foto. O crente não ajudou o crente, não amou o outro crente. A Bíblia diz que o samaritano teve compaixão. Algumas versões dizem que ele se compadeceu, que é o mesmo, né? Mas no original, no grego, essa compaixão, esse se compadecer ali, ele quer dizer que ele foi movido pelas entranhas, foi movido por essa compaixão que vem lá de dentro dele. É como dizer que a bondade, a disposição de fazer o bem ao outro viesse lá de dentro, que motivasse ele, que veio tão forte isso dentro dele que ele não conseguiria ficar parado, ver a situação e não se mover em prol do outro, né? Essa é a palavra que vem, essa compaixão, ela vem de dentro da pessoa, de forma tão poderosa, tão profunda, que a pessoa não consegue ver e não fazer nada, né? Isso é compaixão. A mesma palavra utilizada por Jesus lá em Mateus 14, 14, quando antes da primeira multiplicação dos pães, ele teve compaixão da multidão e curou os doentes. Ou quando ele disse em Mateus 15, 32, que ele tinha compaixão das pessoas porque faziam 3 dias que eles não tinham comido. Ou ainda lá em Lucas 7,13, quando Jesus vê aquela viúva chorando por seu filho que tinha morrido, e ele vê ela ali, ele se compadeceu e disse, não chore, e ele ressuscita o filho do viúvo. A Bíblia mostra a mesma palavra, o mesmo sentimento que Jesus teve, essa mesma compaixão que vinha de dentro das entranhas dele. O samaritano teve pelo homem, que não era nada seu, nada, muito pelo contrário, né? Então, é o mesmo que dizer que a disposição de fazer o bem viesse lá de dentro dele. Isso nos mostra que nós não devemos amar só amigos e conhecidos. Nós devemos fazer o bem a quem necessitar, servir a quem necessitar, né? Lembrando que esse amar é derramar no outro o Cristo que habita em mim. É dessa forma que eu consigo amar outra pessoa, é dessa forma que eu devo amar outra pessoa. E aquele homem, ele precisava de ajuda, ele precisava de amor naquele momento, não depois, quando não tivesse ocupado demais. Mas aqueles que deveriam ser óbvios, né, que eram os crentes, estavam ocupados demais para amar o próximo, para servir ao outro. Né? Onde eles estavam? Estavam discutindo nas redes sociais sobre pecado, estavam vendo as fofocas do dia no Instagram, ou ainda tentando provar que estão certos de alguma coisa para o outro, brigando por grupos religiosos, estavam ocupados demais com o tempo presente. Parece que nós somos assim. Escolhemos o que fazer, o momento de fazer e para quem fazer.
Mas Deus, ele levanta os improváveis, os disponíveis. O derramar de Deus vai permanecer, porque existe uma porção que vai seguir em obediência. A Bíblia diz que o amor de muitos se esfriará, mas não de todos. É isso que a Bíblia diz. Vai chegar o momento que pessoas vão nos procurar casualmente sem que estejamos preparados. Então a gente tem que estar preparado para esse momento. Pessoas esperando para serem amadas, para serem assistidas. E está chegando o momento de amadurecermos, de pensar nisso, de se preparar para esse momento. Tentar enxergar como Jesus. Nós precisamos lembrar que nós somos escolhidos, nós fazemos parte do seu exército. É por isso que nós estamos aqui, né? Fazemos parte do seu exército e precisamos manifestar o reino de Deus. E a forma que eu faço isso é amando o próximo, é servindo o próximo, é levando ao outro o que ele necessita. Deus nos ama e por isso enviou o seu Filho para nos salvar. Ele ama os seus da mesma maneira. Nós também somos chamados para amar dessa maneira. E lembrando que esse amor não é um sentimento, é atitude. É derramar o Cristo que está em mim. E que amor é esse? É esse amor que vem do querido Ágata, que é a disposição de servir, de servi-lo. É fazermos o que tem que ser feito, sem escolha. Jesus não escolhia. Aliás, ele gerava polêmica por não escolher, né? Por andar com prostituta, por andar com cobrador de impostos, por andar com leprosos, enfim. Quando Jesus se ofereceu na cruz por nossos pecados, ele fez o que tinha que ser feito. Isso é disposição de fazer o próximo. Isso é amor. Não é sentimento. É reconhecer o que o outro precisa. É reconhecer o seu papel no meio cristão. É reconhecer que você tem um Cristo que habita em você. E é necessário derramar, fazer o que tem que ser feito. Ele não foi para a cruz porque ele estava sentindo alguma coisa. Muito pelo contrário, a gente sabe dos momentos de aflições de Jesus, antes da crucificação. Ele foi porque ele sabia o que tinha que ser feito. O versículo mais conhecido, que a gente sabe, é João 3,16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né? Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Se a gente for traduzir, ele vai dizer assim, porque Deus teve disposição de fazer ao mundo de tal maneira o que tinha que ser feito. Foi por isso que a humanidade foi salva. Então, amar também não é só obras. Amar é abraço, amar é ceder, amar é orar pelo outro, amar é abrir mão, amar é fazer o que tem que ser feito pelo outro. 1 João 4,8 diz que aquele que não ama, esse amor ágape, aquele que não ama, aquele que não serve o outro, aquele que não atende o outro, que derrama Cristo, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E se Deus habita em mim, então o amor habita em mim, e a disposição de amar e servir o próximo. A disposição de amar ou servir ao próximo é essencial na nossa vida como cristão. É mandamento. Amem uns aos outros como eu os amei. Amor ágape, sirva o outro, deixa disponível para o outro como eu estive para você. Façam o que tem que ser feito porque eu fiz. Nós podemos pensar assim, mas eu não tenho esse amor. Eu não tenho esse amor sacrificial. Eu posso ter o amor fileu. Ainda estou nessa fase? Posso ter o amor fileu, mas o amor sacrificial eu ainda não tenho. Mas quando eu comecei a pesquisar onde as palavras, né, foram utilizadas nas escrituras, eu entendi melhor o processo do amor ágape, que é um crescente. Amor ágape dentro de nós é um crescente. Depende aí, né, desde que perseveremos, né, no relacionamento, nas escrituras, depende disso. Do meu sim para Jesus todos os dias, quanto mais de Jesus, mais ágape entra em mim. Quanto mais Jesus, através das escrituras, do meu tempo particular com ele, mais ágape vai entrando em mim. Jesus, quando aparece pela terceira vez aos discípulos, eu já estou encerrando, tá? Quando ele aparece pela terceira vez aos discípulos, depois de ressuscitado, né? Ele conversa com Pedro, lá em João 21, no capítulo 21, do 15 ao 17, tem uma conversa deles ali. Depois que eles comem, Jesus então perguntou para Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que este? Quando Jesus pergunta aqui, esse ama aqui é ágape. Simão, você me ama com esse amor ágape, com esse amor sacrificial, mais do que os outros? E me chamou muita atenção porque Pedro disse assim,
Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo, um amor fileu. Ele respondeu, eu te amo, um amor fileu. Jesus disse, cuide dos meus cordeiros. E novamente Jesus disse para ele, Simão, filho de João, você realmente me ama, Ágape, com esse amor sacrificial? Você me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu te amo, um amor fileu. Jesus disse, pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus vai falar com Simão e pergunta para ele, Simão, filho de João, você me ama com amor fileu? Jesus trocou o amor aqui. Você me ama com amor fileu? E Pedro ficou entristecido. Ali as escrituras dizem, você pode ler, que Pedro ficou entristecido porque Jesus perguntou pela terceira vez, você me ama? Agora um amor fileu. E ele disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu conheces meu coração. Tu sabe quem eu sou por dentro. Tu sabe que eu te amo, um amor fileu. Ágape ainda não. E ele disse, cuide das minhas ovelhas. E o que eu entendo aqui é que cuide das minhas ovelhas. Faça discípulos. Cumpra seu chamado em obediência. Porque eu vou acrescentando, eu vou curando, eu vou transformando, eu vou edificando, eu vou derramando água em você. Pedro, ele entendeu que o Senhor o ama e o chama na medida que ele está. E na caminhada, ele vai acrescentando. Lá na frente, mais para frente, um tempo depois, Pedro tem uma experiência com o Espírito Santo de Deus, lá em Pentecostes, sensacional, que transformou completamente a sua vida. E eu creio no meu coração que a partir dessa experiência, ele passou a viver e a praticar o amor ágape. E lá na sua primeira carta, a gente sabe que Pedro tem 2 epístolas ali, na primeira carta ele diz, lá no versículo 22 do primeiro capítulo, ele diz assim, tendo em vista o amor fraternal, fingido, amai-vos com amor ágape, de coração uns aos outros ardentemente. No capítulo 2, no 17, ele diz, tratai todos com honra e amai com amor ágape os irmãos. Temei a Deus e honrai a Deus. Eu não encontrei mais nas escrituras de Pedro ali, nas cartas de Pedro, o amor filho. Amém? Glória a Deus.